Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar aqui para bater um papo, ter um momento para falarmos com o Senhor, para ouvirmos o Senhor, ouvir os conselhos dele. Tenho estado um pouquinho distante, porque estava assim, envolvida muito com esse tempo todo que nós estamos vivendo e refletindo bastante sobre esses novos tempos. E eu estava pensando em quando Marcos escreveu o capítulo 15, e ele falando de uma situação em que Jesus estava ali sendo preso, foi preso no Getsemane, e agora eu estava essa semana pensando nisso e o Senhor me trouxe essa palavra ao coração, e eu queria bater um papo com você nessa tarde. Queria te convidar a refletir um pouquinho sobre isso, a leitura que eu vou fazer da Bíblia. Refletir um pouquinho, é uma reflexão para os nossos dias, para essa tarde, para a sua vida. Não sei quando você vai estar ouvindo, mas eu creio que você estará ouvindo no tempo certo de Deus, no tempo certo de Deus você vai estar refletindo sobre essa palavra. Então, vamos ter uns minutos, vai ser bem rapidinho, e que o Senhor possa nos abençoar e a gente possa refletir e ser tratado, ser curado, ser liberto nessa tarde, ser liberto nesse dia e receber uma porção do Senhor para a nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar alguns versículos do livro de Marcos, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 3, o texto diz assim: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Isso aconteceu logo de Jesus ter sido preso ali no jardim de Getsemane, e o texto, quando diz que assim que Pedro negou, o texto anterior vem falando um pouquinho sobre a negação de Pedro a Jesus. E em particular eu quero te falar uma coisa: muitas vezes, antes de conhecer um pouquinho mais a palavra do Senhor, eu critiquei Pedro, e eu ficava assim, principalmente quando eu era nova convertida, me incomodava, e eu ficava pensando como Pedro pode negar Jesus. Andou com ele 3 anos, comeu do pão que ele compartilhou, assistiu milagres, viu tantas coisas, né? E mesmo assim Pedro conseguiu negá-lo naquele momento. E no decorrer dos anos da minha conversão, eu fui vendo que nós também negamos a Cristo, mesmo tendo experiência com Ele. Há momentos em que nós somos colocados contra o paredão, e em momentos que são cruciais, que a gente devia testemunhar Jesus, a gente também não testemunha, a gente também corre, a gente também nega que o conhece. Às vezes nós não declaramos com os nossos lábios, mas nós declaramos com as nossas ações. Mas isso é discussão para um outro dia. Hoje eu quero estar trazendo amanhã após esse momento, que agora o sinédrio se reúne os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, e o texto diz que eles amarram a Jesus, prendem, torna ele sem ação, tira toda a possibilidade de ação de Jesus e entrega para Pilatos. E o verso 2 continua dizendo que Pilatos o interrogou. E ele diz assim: és tu o rei dos judeus? Mas Jesus vira para Pilatos e tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Muitas coisas. Isso é uma coisa muito séria, né? De que nós temos acusado Jesus, ou de que nós temos acusado os nossos pastores hoje, as nossas lideranças, líderes que hoje são influências para nós, né? É muito comum a gente ver, às vezes, um apóstolo, um homem de Deus, uma mulher de Deus que toma uma postura e vai para a TV ou vai para as redes sociais para defender um ponto de vista dele, bíblico,
bíblico em relação às políticas, em relação a várias questões. E às vezes a gente fica de longe aqui, a gente não tem a coragem de defender esses pontos biblicamente falando, a gente não tem, a gente fica escondido, a gente não tem coragem de defender os nossos pontos de vista, segundo a Bíblia, mas nós temos coragem de acusar aquele que tem defendido o Evangelho. Isso é muito comum. Nos dias de hoje, então, eu estou em pleno julho, final de julho já de 2020. Hoje, então, tem colegas nossos, pastores, líderes, que estão sendo apedrejados porque têm defendido posicionamento bíblico. Eles têm defendido o que a Bíblia defende. E nós muitas vezes não temos coragem de ir para as mídias defender, mas nós atiramos pedra nesses próprios colegas de ministério e muitas vezes nós os acusamos sem saber no profundo o que eles estão fazendo. E era uma situação assim, Jesus agora estava defendendo aquilo que o pai dele colocou, aquilo que ele tinha um combinado, ele tinha uma aliança com o pai, e ele estava aqui, e por causa dessa aliança que ele tinha com o pai, por causa da unidade que havia entre eles, eles defendiam as mesmas coisas. Agora ele está sendo ali amarrado, ele foi amarrado e foi entregue para Pilatos no verso 3. E o texto diz que os principais sacerdotes, preste atenção, os sacerdotes, estavam os acusando de várias coisas, várias, e nós sabemos, quando nós lemos a Bíblia, quais eram as acusações. Mas lá no verso 6, o texto continua dizendo assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que o povo pedisse. E havia um, naquela ocasião, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Preste atenção. Ele foi preso no meio de arruaceiros, de pessoas que provocam tumultos. Ele foi preso ali e no meio dessa confusão tinha acontecido um homicídio. Então, Barrabás estava ali por uma questão justa, uma questão provada, estava ali. E lá no verso 8 diz assim: vindo a multidão começou a pedir que lhes fizessem como de costume. Ou seja, Pilatos, solta-nos um, conforme o nosso costume nesse dia da festa, solta aquele que nós queremos. E Pilatos lhe respondeu dizendo dessa forma: vocês querem que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos usa da sua inteligência, sua capacidade de conquistar liderados, ele usa da manobra que nós conhecemos perfeitamente quando nós queremos agradar alguém, quando nós queremos agradar algum grupo, ele faz a pergunta-chave: querem que eu vos solte o rei dos judeus? E o texto no verso 10 diz assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Pilatos percebeu, o texto deixa claro, Pilatos percebeu que os sacerdotes haviam entregue Jesus por inveja. Mas no 11 ele continua: mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. Estes são sacerdotes. Eles próprios incitaram as pessoas para que Pilatos soltasse Barrabás e não Jesus. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então, desde a quem chamais o rei dos judeus? O que eu faço com esse que vocês chamam de rei dos judeus? Foi a pergunta que Pilatos fez. O que eu faço com ele? E no verso 13, eles, porém, clamavam: crucificam. A resposta veio do povo. A pergunta veio de um homem que queria popularidade, mas a resposta veio do povo, que queria viver segundo os seus próprios méritos, segundo as suas vontades, segundo o seu querer, segundo aquilo que eles entendiam que era bom para eles.
E no verso 14, mas Pilatos disse para ele, que mal fez ele? E o povo gritava cada vez mais, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos queria saber, queria se justificar, queria ficar bem na fita com o povo. E então Pilatos, olha o verso 15, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Preste atenção. Primeiro, eles amarram Jesus. Depois, nós começamos no verso 1, dizendo que eles amarraram Jesus. E lá no verso 15, que é onde eu encerro a leitura da palavra, diz que após mandar açoitar, ele entregou para ser crucificado. E a pergunta que eu quero deixar é que nós podemos hoje bater um papo e refletir, e eu quero que, se você puder, se você quiser, me responda, e eu quero deixar aqui uma reflexão para nós. O que nós queremos deixar? Jesus livre na nossa vida para operar? Ou nós queremos prendê-lo e deixar sem ação? Você sabe que a escolha é sua? Você sabe que a escolha foi minha de um dia? Deixar Jesus me governar, governar meu coração, governar meus pensamentos, as minhas emoções, meus sentimentos. Eu tenho que tomar postura, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E eu quero te chamar para uma reflexão sobre tomada de postura. Aqui houve um povo que fez uma escolha. A escolha entre não deixar Jesus livres e amarrá-lo e crucificá-lo, deixando-o sem ação. Nós estamos falando de ser humano, porque como Deus, ninguém o prenderia, ninguém o crucificaria, ninguém decidiria por ele. Mas ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Lá no Getsemane, ele na angústia, porque ele sabia que estava chegando o momento dos nossos pecados caírem sobre ele. Naquela angústia, ele disse, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não, contudo que seja feita a tua vontade. E essa tem que ser a nossa postura, essa tem que ser a nossa posição. Senhor, eu deixo Jesus livre para operar em mim, ou eu o prendo e deixo sem ação? É essa reflexão que você tem que levar para a sua vida. É essa reflexão. Eu dou liberdade para Jesus operar na minha vida, a partir do momento que eu o reconheço como Senhor e Salvador, e deixo livre para operar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no meu intelecto, no meu raciocínio humano, ou eu mando prender Jesus, ou eu amarro Jesus. Eu quero aqui refletir só em 3 pontos e nós encerramos. Eu quero falar sobre o verso 1, que todas as autoridades daquele local, prestem atenção, estavam ali, os principais sacerdotes representando a igreja. É a igreja de Cristo hoje, que tem muitas vezes amarradas as ações de Deus. É a própria igreja do Senhor Jesus que tem pedido para crucificá-lo. É a própria igreja que quer amarrar e não quer deixar Jesus para operar milagres. Milagres de libertação, milagres de cura. Somos nós, a igreja dele, que muitas vezes é que estamos indo à frente, liderando a prisão de Cristo. Deixando, movimentando, trazendo a população, trazendo as pessoas com as nossas atitudes, trazendo as pessoas a pensarem que Jesus precisa ser amarrado e não precisa ter liberdade de ação. É conforme a minha atitude como cristã e conforme a sua atitude de cristã, é que Jesus vai ganhando fama de ladrão, de bandido, sendo condenado pela população, ou nós podemos motivar as pessoas com as nossas atitudes a deixá-lo livre e agir em nossa vida. No primeiro ali, nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos os anciãos, que a própria palavra de Deus nos instrui a seguir os conselhos dele, porque eles já são mais experientes, eles já viveram, eles já sabem o que estão fazendo. Ali estão também os escribas, aqueles que escreviam a lei, aqueles que sabiam tudo, aqueles que
sabe, não sabe, aquele que entende ou não entende, são os nossos escritores das leis hoje, aqueles que conhecem as leis, que poderiam usar as leis a favor do evangelho, para deixar um evangelho livre, aqueles que conhecem as leis e que poderiam hoje estar criando outras leis para deixar a igreja livre, para trabalhar, para libertar, para curar, mas são esses que estão aqui agora, julgando e acusando Jesus de várias coisas. Então nós temos aqui representantes de todo o povo, era o Sinédrio que estava ali, eram as maiores autoridades, estavam ali para julgar. E hoje nós somos as maiores autoridades que muitas vezes temos pedido e acusado Jesus de muitas coisas. Ah, mas eu orei, Jesus não curou. Então eu estou acusando Jesus de charlatão, de mentiroso. Ah, mas Jesus, eu estava passando necessidade, Jesus não mandou pão para mim, então eu estou chamando Jesus de mentiroso, porque muitas vezes ele multiplicou os pães, multiplicou peixes, curou leproso, fez o cego enxergar e fez o surdo ouvir, mas hoje eu oro e as coisas não acontecem. Mas eu hoje lamento ou vou para as redes sociais lamentar as minhas dores, eu estou atirando pedra em Jesus, eu estou jogando em Jesus a culpa que é minha. A culpa que é minha, que muitas vezes não fui eu quem tomei a postura certa, não tomei a postura certa. Aquele povo se juntou com as maiores autoridades locais para pedir para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse amarrado. E nós amarramos Jesus. Então, o primeiro fica aqui. Nós somos as pessoas que temos a maior autoridade para dizer para Jesus: fica amarrado, não haja na minha vida. Eu não quero, eu não te aceito. Você diz que é o rei dos judeus? Você é mesmo. Somos nós quem declaramos para Jesus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas posturas, se Jesus deve ficar sem ação. Somos nós que devemos deixá-lo ir e agir ou devemos amarrá-lo em nossa vida. Lá no verso 10, eu tenho aqui para nós uma reflexão que fica para mim e para você. Que aquele que tinha o poder da decisão, que era Pilatos, era ele que tinha o poder da decisão, aquele cuja atitude mudaria a história. Ele sabia a verdadeira motivação do povo. Foi ele mesmo que disse, ele percebeu que o povo tinha inveja dele. Então ele sabia, ele não era inocente. Ele sabia qual era a motivação, ele sabia qual era a razão de cada um dos passos a serem seguidos, e ele sabia quais seriam as consequências. Então, muitas vezes, nós somos esses que temos o poder na mão. Nós somos esses que temos o poder. Nós conhecemos a razão de cada pessoa que se aproxima de nós para falar, para reclamar de uma certa denominação, para reclamar das igrejas, para reclamar de algum movimento que está acontecendo. E a gente sabe que muitas vezes o movimento não é político, o movimento é espiritual, mas nós preferimos, para fazer média com as pessoas, nós preferimos ir no oba-oba, no barulhão da multidão e nos deixamos ser arrastados pela multidão, mesmo tendo consciência. Olha o que está no verso 10. Ele sabia da motivação. E nós muitas vezes sabemos da motivação com que as pessoas vão para as redes sociais e postam certos assuntos, certos temas. Nós sabemos. Aí o Senhor vem e nos chama. É necessário uma tomada de postura. É necessário uma tomada de postura como cristão, como ser humano. É necessário nós defendermos as nossas causas, aquilo que nós acreditamos. Ou nós acreditamos e vamos avançar e atrair mais multidão para aquilo que nós acreditamos, ou nós seremos mais um com as pessoas e seremos arrastados. E o último ponto que eu quero refletir com você, para a gente já encerrar. Pilatos, que era a autoridade, que tinha o poder da decisão, que tinha a história na sua mão para mudar.
O desejo dele era de satisfazer o povo. Ele queria ficar bem com o povo. Ele queria satisfazer. Ele queria obter popularidade. Ele queria fazer um movimento que impulsionasse os lábios e as mãos sem se importar muito com a vontade de Deus. Ele não estava preocupado com a vontade de Deus. Ele estava preocupado em ficar bem, em ganhar muitos acessos na internet, muitos views, muitas curtidas. Era isso que ele estava querendo naqueles dias. Agradar a multidão ou a Deus? Vai ficar essa reflexão para mim e para você. Quando você vai para a internet, quando você curte, quando você faz seus comentários, você está tentando agradar quem? A multidão, seus amigos ímpios, a igreja, seus líderes, ou quer agradar a Deus? Você quer agradar a maioria ou a minoria? Porque se você desejar agradar a Deus, você vai agradar a minoria. Não se iluda. A palavra do Senhor diz que o caminho que leva à perdição é um caminho largo, um caminho de facilidades, mas o caminho que leva a Deus, que leva à salvação, é um caminho estreito e poucos passarão por ele. Nós seremos inconsequentes e caminharemos com a maioria ou deixaremos para agradar a Deus? A atitude de Pilatos não é a atitude que nós devemos ter. Pilatos lavou as mãos. Eu não posso fazer nada, mas eu quero dizer que você não precisa lavar a mão e eu não preciso lavar a mão. Nós precisamos entender e decidir. Deixaremos Jesus livre, a começar na nossa casa, para agir, para libertar, para curar a nós e através de nós. Ou condenaremos Jesus à cruz e ao sacrifício novamente. A quem eu devo agradar? A quem eu devo agradar? E a pergunta que vai ficar é: eu vou agradar os que podem me beneficiar nessa terra ou aquele que é justo? Vou deixar essa reflexão para você. É um papo curto, rápido, mas que vale de reflexão para nós nesse dia. Eu não sei onde você está agora. Talvez você esteja precisando refletir um pouquinho. Não é tempo mais de brincarmos. Deixaremos Jesus amarrado. Faremos parte desse grupo que mandou amarrar Jesus e pediu para crucificá-lo, ou deixaremos ele livre para agir na nossa vida, para operar em nós e através de nós, através do seu Espírito. Fica a reflexão. Que Deus te abençoe. É muito bom estar aqui. É muito glorioso poder falar com você a respeito de Jesus, para falar a respeito desse que não ficou se defendendo ali na cruz, não ficou se justificando diante dos homens. Jesus poderia ter se justificado quando Pilatos falou, mas ele não se justificou, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia sua identidade em Deus, ele sabia que ele era filho. E se você sabe que você é filho, e se você sabe que você é filha, não perca seu tempo justificando para os homens. Tome a postura, justifique com as suas atitudes. Tenha atitudes que vão gritar: deixa-o livre, deixe Jesus livre para operar milagres em nossa terra, em nossa vida e no meio dos nossos. Beijo grande no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.